Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos então acompanhar do pré ao fechamento do mercado, que não está nada fácil nesta terça-feira, na companhia, é claro, do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, fazendo também um giro em tempo real sobre as principais notícias que estão impactando o mercado. São agora 4 horas e 36 minutos. A gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias após aí atingir o menor nível desde o mês de maio. O Ibovespa despenca mais um dia seguido nesta semana, voltando aí ao patamar de 117 mil pontos. Eu vou confirmar já com o Rafa, mas olha só, no meio da tarde, aí por volta das 2h40, ele chegou a bater os 116 mil pontos, com queda de 2,42%. Chegou a encostar nos 115 mil pontos. Já o dólar vai às alturas, chegando ao patamar de R$ 5,30. Rafa, chega aí já, vamos dividir a tela aqui. Rafa, primeiramente, boa tarde para você. Vamos começar aqui a informar o nosso telespectador sobre esse turbilhão, né, que está acontecendo aí no mercado hoje. Dá um panorama para a gente, se conseguiu se recuperar ou não. Hanna, de fato, o Ibovespa está bem complicado nessa semana, pelo menos é o que tudo indica aí nessa terça-feira. Ontem já tinha tido um dia muito ruim para o Ibovespa, de queda, bastante queda, um mapa de calor aqui inteiro no vermelho, que a gente mostra daqui a pouquinho, e hoje parece que o Ibovespa continua nesse pessimismo. Boa tarde para você, para todo mundo aqui ligado na BMC News. De fato, o Ibovespa nesse momento, são 4h36, ele está operando em queda de 1,35% a 117.569 pontos, caso não tenha nenhuma mudança muito brusca, ele deve continuar nesse patamar dos 117 mil pontos, porque afinal a mínima dele do dia foi os 116.248 pontos, então se tudo se mantiver aí normal, ele deve fechar nessa queda mesmo, na casa de 1,3% de queda. Durante quase todo o dia a gente viu 3 ações se destacando ali, e aí agora o gráfico parece melhorar um pouquinho para as maiores altas. A grande alta do dia está com a ação da IDUX 3, que está subindo 5,85%. Enquanto isso, a CEMIG sobe 3,08%, Vivo Telefônica sobe 1,20%, Ultrapar 1,08%, VEG, Qualicorp, Taesa e Eletrobras também sobem entre 0,2% e 0,4% nesse momento no pregão. Aí a gente tem ali, hoje é um daqueles dias, Hanna, que até no gráfico de maiores altas a gente tem queda. Então a gente tem Petrobras, Ambev, Marfrig, Bradesco, Itaú Unibanco e CPFL Energia tendo as melhores quedas, digamos assim, variando entre uma queda de 0,1% até 0,5% aí de queda. Já entre as maiores quedas do dia mesmo, a gente tem agora bastante ação. A Local Web liderando o ranking com uma queda de 8% nesse momento, Embraer caindo 7,4% em segundo lugar. Uzi Minas, JHSF, Cielo, Banco Inter, Lojas Americanas, IRB também completam esse ranking, variando entre uma queda de 4,03% e 4,6%, mudando a todo momento. Braskem, Azul, Cirelas, Sabesp, Metalúrgica Gerdau e Multiplan também caem forte nessa terça-feira, com uma queda de 3,2% até 3,8%. Já o dólar, nesse momento, ele opera em leve queda de 0,08% a R$ 5,27, enquanto o Bitcoin, o grande Bitcoin, também está em queda hoje, uma queda de 0,4% aos R$ 241.718, uma queda de 1,94%. O Bitcoin hoje ele até estava ali tendo uma performance até melhor do que o Ibovespa, mas nesse momento ele está caindo 1,94%. O índice small, SMLL, está caindo 2,13% aos 2.707 pontos, enquanto o IFIX, o índice de fundos imobiliários, cai 0,74% aos 2.705 pontos. Hanna. Obrigada, Rafa. A gente segue, acompanhando aqui, ainda tem um tempinho, aí pode dar mais uma respirada, mas a situação segue complicada para o investidor nessa terça. O Rafa já falou aqui do Brasil, agora a gente aproveita para dar um giro internacional, começando aí pelas bolsas estrangeiras. Vou dar um olho aqui nas bolsas americanas. Olha só, S&P 500 com queda de 0,89%, Dow Jones também com queda de 0,90% e Nasdaq aí tendo a maior queda aí entre as bolsas norte-americanas com 1,10% de queda. Vamos ver o dólar que disparou, o dólar que chegou aí a bater
os R$ 5,30 também no comecinho da tarde. O dólar nesse momento está com alta de 0,15% e está sendo cotado agora por R$ 5,26. Vamos ver aqui o barril do petróleo com queda de 0,78%, sendo comercializado a $66 o barril. E o Fed informou nesta terça-feira um número acima das expectativas do mercado para a produção industrial dos Estados Unidos no mês de julho. O volume produzido pela indústria americana foi de 0,9% maior em julho do que no mês de junho. A mediana do mercado era de crescimento de 0,5%, segundo aí o levantamento do The Wall Street Journal, e a taxa de utilização da capacidade instalada cresceu 75,4% em junho para 76,1% no mês de julho. Apesar dessa alta, a taxa ainda está 3,5 pontos percentuais abaixo da média histórica. O resultado acima do esperado pode dar sustentação ao dólar nesta terça-feira, especialmente em meio ao cenário de aversão ao risco mundo afora. Seguindo aqui com o nosso giro internacional, seguindo de olho no mercado lá fora, a seca, aqui no Brasil, está oferecendo oportunidades para empresas de gás na Argentina, e justamente nesse final do pico da demanda de inverno. Para a gente entender mais sobre esse assunto, quem explica para a gente é a nossa correspondente Giovanna Locatelli. A estiagem aumenta as perdas das exportações agrícolas argentinas, principalmente agora com o nível do Rio Paraná mais baixo desde a época de 1940 na principal rota de navegação. Porém, os produtores de gás argentinos podem elevar as exportações para o Brasil devido à menor geração de energia elétrica no país. O Brasil pode precisar importar até 2 gigawatts de eletricidade da Argentina, o que aumentaria a demanda por gás nas usinas argentinas em 10 milhões de metros cúbicos por dia, segundo Gustavo Mariani, que é CEO da Pampa Energia, em uma teleconferência durante o balanço da empresa. Esse consumo extra viria na hora certa, segundo ele, já que a demanda por aquecimento diminui na Argentina com o final do inverno. Ainda segundo Mariani, se o Brasil precisar dessa energia da Argentina, vai ser uma melhora significativa do consumo de gás internamente, por isso pode melhorar os volumes para o quarto trimestre e também para o primeiro trimestre do ano que vem. Projetos em Vaca Muerta estão parados, apesar das enormes reservas, em grande parte porque os investidores estão preocupados com as fortes oscilações sazonais da demanda argentina. Bom, embora haja um consumo de gás na Argentina, nos meses de inverno, durante outros 8 meses do ano, empresas como Pampa Tech Petrol, do bilionário Paulo Roca, e a estatal YPF enfrentam desafios aí para encontrar clientes para direcionar esta demanda. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. E para a gente repercutir esse dia complicado no mercado, a gente vai conversar com os nossos convidados aí de hoje, que vão explicar para a gente um pouquinho. A gente recebe hoje aqui no BMC Now o Roberto Martins, analista da Capitalizo, e também a Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, trazendo um panorama aí sobre os números que estão movimentando esta terça-feira. Seguindo aqui com o nosso giro, antes da gente chamar o nosso primeiro convidado, a plataforma Nuvem Shop anunciou um recebimento de um aporte de 500 milhões de dólares, o equivalente a 2 bilhões e 600 milhões de reais, se tornando o mais novo unicórnio do Brasil, termo utilizado aí no mercado para empresas de tecnologia com avaliação superior a 1 bilhão de dólares. O Rafa tem mais informações para a gente sobre isso, né, Rafa? Hanna, o investimento acontece apenas 5 meses após a Nuvem Shop ter recebido outro investimento de 500 milhões de reais, reforçando como o comércio eletrônico e de fundos internacionais tem se fortalecido na América Latina.
Em 10 meses, a companhia focada em pequenos e médios varejistas já recebeu um montante de 620 milhões de dólares em aportes. Criada em 2010, a Nuvem Shop possui uma rede com cerca de 90 mil lojistas espalhados pelo Brasil, Argentina e México. Com o novo aporte, a plataforma planeja expandir ainda mais para países como Colômbia, Chile e Peru, na contramão de gigantes como o Amazon e Mercado Livre, que investiram em estruturas próprias de logística e finanças, além de serviços próprios. A Nuvem Shop usa um sistema que permite que os lojistas escolham os seus próprios parceiros, tanto para entregas quanto para pagamentos. De acordo com a empresa, o aporte será utilizado para acelerar o seu crescimento e para este ano a expectativa de lucro é de 7 bilhões de reais. Hannah. Obrigada, Rafa, pelas suas informações. E a Concil, empresa do segmento de conciliação fundada em 1993, que possui aí mais de 6 mil clientes em seu portfólio, foi adquirida pelo PagBank Seguros em uma transação que não teve o seu valor divulgado. Segundo o comunicado do PagSeguro, que ele pretende distribuir gratuitamente o aplicativo completo da Concil para seus mais de 7 mil clientes já a partir do mês que vem. Seguindo aqui, agora falando de Magazine Luiza, que anunciou também novidades durante um evento para lojistas. As novidades foram divulgadas hoje durante um evento virtual da companhia, nomeado de Expo Magalu, que está acontecendo aí durante toda essa terça-feira na sede da empresa e é direcionado para lojistas do Marketplace. Na campanha, a Magazine anunciou que lançará conta para pessoa jurídica e também 3 tipos de maquininhas próprias para lojas físicas, oferecendo mais uma alternativa para os vendedores físicos da sua plataforma. Chamada de MagaluPay, o lançamento do grupo passará também a atuar em plataformas de pagamento, como por exemplo o Mercado Livre. E além desses anúncios, a empresa também afirmou que em breve lançará novidades nos setores de moda e beleza. São agora 4 horas e 47 minutos. O Nubank anunciou hoje a mudança da marca Isinvest by Nubank para Nuinvest. O Rafa explica essa novidade da fintech para a gente. Hannah, a mudança é considerada um avanço do banco digital na integração com a corretora e em sua estratégia de se consolidar no mercado de investimentos e democratizar o acesso a esses tipos de produtos. Anunciada em setembro do ano passado, a aquisição da Isinvest pelo Nubank foi concluída há pouco mais de 2 meses. Na ocasião, para marcar o momento, a corretora teve o logo alterado, passando a já contar com o endosso do banco digital e sendo rebatizada de Isinvest by Nubank. Atualmente, com mais de 40 milhões de clientes, o Nubank já é a maior plataforma digital de serviços financeiros do mundo. Hannah. Obrigada, Rafa. E seguindo aqui com as nossas atualizações nessa tarde aí no BM Senal, a Camil anunciou a aquisição da companhia de massas Santa Amália, marcando a entrada no segmento. Em fato relevante, a compra saiu por 260 milhões de reais e, segundo o comunicado da empresa, com a transação, a Camil vai assumir o endividamento da Santa Amália de 150 milhões de reais. E ainda disse que, com a liderança na região com potencial de crescimento para as categorias atuais da Camil, o posicionamento reforça a estratégia da companhia de aquisições. A Camil ainda afirmou que a Santa Amália possui liderança no estado de Minas Gerais, com marcas de destaque como marca de destaque aí na categoria de massas e também tem um vasto portfólio completo de marcas premium. E agora falando de Petrobras, que anunciou o investimento de 10 milhões de reais em centro de operação na Bacia de Campos. O Rafa tem mais detalhes aí desse aporte. Hannah, no local, mais de 50 monitores de TV acompanham em tempo real os processos de produção de petróleo e de escoamento de óleo e gás da Bacia de Campos, a dezenas de quilômetros de distância no município de Macaé, no norte fluminense. A estatal informou também que o centro monitora estoques e traça estimativas de produção e de escoamento, o que evita a parada temporária das plataformas. O próximo passo, diz a Petrobras, será a incorporação de tecnologias digitais para ferramentas de machine learning. Hannah.
Obrigada, Rafa. E a empresa Comerc Energia entrou com registro para a IPO na Comissão de Valores Mobiliários. Veja na reportagem. A empresa de energia Comerc entrou com um pedido nesta segunda-feira para uma oferta inicial de ações, buscando arrecadar recursos para financiar projetos de expansão. Fundada em 2001, a Comerc é uma holding que possui a maior base de clientes no segmento de gestão de energia no Brasil, é a quarta maior comercializadora de energia no país e atua na comercialização e gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias, além de plataformas de informação e tecnologia. No prospecto preliminar da oferta, a companhia afirma que pretende usar os recursos da venda de ativos na expansão da geração de energia em novas plantas e projetos de eficiência energética. A Comerc informou receita líquida de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais no primeiro semestre deste ano, número 4 vezes o montante contabilizado no ano anterior, com EBITDA negativo de 38 milhões de reais. O grupo entrou no segmento de colocação de energia para o varejo no ano passado. Neste ano, ampliou a sua atuação no segmento de energia solar, com projetos de geração de energia solar para autoprodutores. A operação, que envolve apenas a venda de novas ações, será coordenada pelo Itaú BBA, BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi. Rafa, são agora 4 horas e 51 minutos, a gente já está caminhando aí para um fechamento de mercado. Bora ver aí, dar um panorama para a gente, para ver se o investidor aí, os nossos telespectadores que estão nos acompanhando conseguem ter aí um sossego nessa terça-feira. Hanna, de fato parece que essa terça-feira continua aí uma terça-feira 13, né? Porque segunda foi segunda-feira 13, terça continua sendo 13, até esse mercado virar, a gente vai continuar chamando os dias aí de 13, porque parece que o mercado tá num azar danado. Bom, nesse momento o Ibovespa opera em queda de 1,23% aos 117.716 pontos. Se a gente puder dar uma olhada aqui no nosso telão aqui, né, da Profit Pro da Nelógica, as maiores quedas do dia ficaram ali com o Localweb e Embraer ali disputando, minuto a minuto aqui, né? A Embraer passando aqui 6,84%, acabou de passar a Localweb, olha que legal aqui esse gráfico, eu gosto muito, que parece uma Fórmula 1 aí das ações. Em terceiro lugar vem Edux aqui com a maior alta do dia de 6,23%, mas de resto a gente tem JHSF, Uzi Minas, IRB, Sabesp, Metalúrgica Gerdau, Cielo, Lojas Americanas, Pão de Açúcar, CSN, Azul, Cirela, Ipera-Pharma, Carrefour, também a Braskem, Banco Inter, Localiza, Iguatemi, Gerdau, Multiplan, todas caindo mais de 2% nesse momento. Aí depois a gente tem BR Malls, aí vem a segunda colocada hoje das maiores altas, né? A CEMIG subindo 2,72%. Depois vem Multiplan, BR Malls, Ezetec, Rapvida, Minerva, Açaí, agora mudou tudo e acabou com a vida do apresentador que estava aqui dando as notícias. Mas tem Gol também, Açaí, Americanas SA, também a gente tem Equatorial, Sul América, muitas ações caindo mais de 2% nesse momento no Ibovespa. Tá difícil achar um verdinho aqui no nosso mapa de calor, Hanna. Obrigada, Rafa. Não tá fácil, né? Tô vendo que tá tudo vermelhinho aí. A situação tá bem complicada hoje. Vamos dar então continuidade aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora para comentar aí o mercado com a gente. Cadê o Roberto? Roberto, você já tá aí? Já tá ouvindo a gente? Oi, muito boa tarde. Estou te ouvindo, sim. Oi, Roberto. Também? Opa, vamos lá, vamos começar aí a nossa conversa aqui, né? O Roberto Martins, que chega aí para comentar o cenário com a gente. Roberto, primeiramente, fique à vontade, sinta-se literalmente em casa aqui no BMC Now. Aqui a gente faz uma conversa, um bate-papo aqui. Então vamos começar, né? Queria começar essa conversa de hoje, na verdade, perguntando sobre essa queda, né, que despencou, né, o Ibovespa aí nessa terça-feira, chegando a bater os 116 mil pontos, chegou a encostar nos 115 mil pontos, aí o mercado, né, estremecendo aí nessa tarde. Você acha que o que você acha que vai acontecer para recuperar? Você acha que é hora do investidor se preocupar ou ainda ao longo da semana a gente vai ter um respiro? Olha, novamente, muito boa tarde. Está aqui com um prazer estar aqui com vocês, né?
enfim, como o Rafa mesmo disse, né, a gente está aí numa segunda-feira 13, uma terça-feira 13, enfim, vamos ver se quarta, quinta a gente tem aí algum respiro, né? Mas, enfim, se a gente falar assim por questão do investidor, né, se é hora ou não, no curto prazo, a gente fica um pouco complicado de saber, ainda mais com toda essa enxurrada de notícias, enxurrada de indicadores saindo, né, que acaba sempre pressionando não só os mercados nossos aqui, como os mercados de fora também, né. Então, a gente vê, por exemplo, o Ibovespa aqui hoje, né, seguindo aí uma sequência de quedas que a gente viu lá fora, né, também destacando ali alguns pontos, né, até mesmo toda essa questão ali do Oriente Médio que a gente está vendo, mas tem muitas preocupações em relação à própria pandemia, né, então são indicadores econômicos em que se a gente estava esperando uma recuperação, ou pelo menos uma iniciativa, né, de recuperação econômica, a gente acaba vendo, então, se deparando, principalmente nessa semana, com alguns indicadores ali na China, na Europa, nos Estados Unidos, apontando que essa recuperação talvez ela demore um pouco, ou que não esteja, pelo menos, né, em tal patamar que a gente estava esperando, né? Então, o mercado daqui reagindo também a isso, né, e todas as nossas questões aqui mesmo do Brasil, né? Toda essa questão fiscal pressionando bastante, todas essas discussões fiscais, toda essa parte também de estabilidade política acaba pressionando bastante os nossos mercados daqui, né? Mas é o que a gente sempre costuma falar, né? O que eu sempre falo também para os investidores, né? Muito, nesses momentos de maiores quedas, especialmente, muitos investidores chegam para a gente perguntando: olha, eu tenho determinado recurso de caixa, será que é o momento de eu utilizar o meu recurso de caixa? E pode ser que o investidor ele acabe se precipitando um pouco mais, uma queda que a gente vê aí acumulada de 6%, por exemplo, 10%, o investidor acaba muitas vezes pegando todo o seu caixa disponível e acaba, vamos dizer, né, tentando aproveitar essa baixa, né, mas que pode ser que essa baixa ainda ela repercuta um pouco mais, né, ela seja um pouco mais ampla aí nos próximos dias, né. Como eu falei, no curto prazo a gente sempre tem esse ponto de interrogação. Então, o que eu costumo falar sempre para os nossos investidores é que, olha, calma, ótimo, pode utilizar parte do seu caixa para você aproveitar essas oportunidades, não deixem de ser oportunidades na nossa visão, essas quedas aí, porém, calma, né, vamos tentar utilizar aí 10, 15% do caixa nesses períodos aqui, porque a gente, obviamente, não sabe se essas quedas elas vão se acentuar mais ou ainda não, né. Uhum. E falando agora, né, sobre a Embraer, que eu estou dando uma olhada aqui, a Embraer com queda de 6,68%, né, nessa terça-feira. Queria saber um pouquinho o que você acha que ocasionou essa queda, né? Apesar da gente ver aí que está quase tudo no vermelho, queria saber em relação à Embraer. Sim. Olha, a Embraer, ela tem, enfim, ela acabou divulgando resultados há pouco tempo, né? E é aquele caso, vamos dizer, um pouco mais complicado, né? Quando a gente acaba falando do setor aéreo, a gente acaba tendo, né, um setor, na minha visão, um setor mais complicado para a gente analisar. É um setor que ele acaba sofrendo bastante ali com algumas questões específicas ali do setor, isso analisando o setor aéreo como um todo, né? E no caso da Embraer não é diferente, né? A gente sempre acaba falando aqui, inclusive, que a Embraer, né, não é aquela empresa que vai ser aquele reloginho, né, que a gente fala para os nossos investidores, né? Ou seja, não é aquela empresa em que balanço a balanço você tem pelo menos ali um princípio de previsibilidade, né, que outras empresas de outros segmentos, por exemplo, têm, né? Então a Embraer, por exemplo, é uma empresa bastante independente, né, dos resultados aí de entrega, dos resultados de pedidos de novas aeronaves. A gente está vindo aí no momento em que o setor aéreo ele acaba sendo, né, extremamente afetado, né, talvez um dos mais afetados aí pela pandemia. Então a gente vai primeiro, na minha visão, a gente vai começar a ver um movimento um pouco ali de retomada do setor aéreo ali por parte das companhias, para depois a gente acabar respingando aí na Embraer, né, mas sem dúvida uma excelente empresa com bons fundamentos, né, e que é uma empresa que tem aí projetos muito bem engatilhados, né, projetos que saíram faz pouco tempo, como a própria geração do Z2 aí, dos E-Jets aí da Embraer. A gente tem o próprio KC-390, então são projetos aí que deram um certo azar de que a hora que ele vai começar a ganhar maturidade maior de venda, acaba vindo uma pandemia, né, então isso acabou complicando bastante. E, enfim, em relação a hoje, o que a gente tem para falar é mais esse reflexo mesmo dos resultados divulgados
e o que acaba, né, sendo bastante intensificado quando a gente pega toda essa onda de pessimismo no mercado num dia desse, né? Perfeito. Roberto, bom, novamente seja muito bem-vindo aqui ao BM Sinal, viu? Uma honra tê-lo aqui. Eu queria falar sobre outra ação que também tem caído bastante, né? A gente falou agora há pouco sobre a Embraer, eu queria falar um pouco sobre a Localweb, né? A Localweb caindo 6,86%, só tem uma disputa ali, né, para ver quem é que vai passar à frente aí no Z4 de hoje, né? O ranking da desgraça do dia, agora a gente brinca bastante aqui, né? O ranking vermelhinho. O que você acha que está acontecendo com as empresas de tecnologia, Roberto? Você acha que o investidor ele acabou perdendo um pouco daquela, né, enfim, empolgação que tinha com o setor de tecnologia, com aquela, né, enfim, aquele estímulo que tinha, né, por conta da pandemia, que as pessoas tinham que ficar em casa, aí agora está recuperando a economia? Você acha que o mercado está achando que vai perder força, ou você acha que aconteceu alguma outra coisa hoje, mais ocasionada aí pelo macro, enfim, que acabou batendo nas ações da Localweb e outras ações do setor? Olha, eu acho que toda essa questão de tecnologia, e especialmente no caso da Localweb, a Localweb a gente viu, né, divulgou bons resultados aí, na minha visão, foram resultados novamente excelentes aí, com principalmente o e-commerce puxando aí os resultados, né? Mas é aquela coisa, né? São essas empresas tecnológicas que elas vêm performando bem, elas vêm divulgando os bons resultados, né? Ancorado em todo esse ambiente aí que o e-commerce, essa revolução, né, que o e-commerce, a gente até brinca, né, que não foi uma revolução que ocorreu, na verdade a pandemia ela acabou antecipando, né? Toda essa revolução que a gente poderia ver aí no âmbito tecnológico, principalmente no e-commerce ali, de 5 anos, ela acabou tendo que ocorrer o ano passado, praticamente, né? E nesse ano. Então, eu acho, na minha visão, né, o que tem pegado bastante, especialmente nessa queda de hoje, é a questão da expectativa, né? Todo esse ambiente que foi sendo criado, né, que a empresa está passando por um bom momento, o que acaba, obviamente, elevando as expectativas, né? A gente pode até fazer um panorama com as empresas de commodities, por exemplo, aí, são empresas, por exemplo, a própria Vale, né, com o minério de ferro, são empresas ali que o próprio momento do minério de ferro tá excelente, a expectativa, obviamente, ela vai lá para cima, né? Então, o mercado ele vem buscando, né, sempre antecipando essas expectativas, e a hora que divulga o resultado em si, a hora que chega o fato, vamos assim dizer, né, pode ser que acabe não sendo tão bom quanto a expectativa dos investidores, né? Então, na minha opinião, é exatamente isso que pode estar acontecendo aí com o Localweb no curto prazo. Perfeito, ó, vamos lá então. Você tem mais perguntas, Rafa? A gente já faz o nosso giro aqui. Então pronto, antes de fazer o nosso giro, o Rafa tem perguntas aqui. A produção já está falando para a gente. Gente, tem giro de notícias, mas fique tranquilo que a gente ainda faz mais uma pergunta aqui para o Roberto. Roberto, eu queria te perguntar um pouco sobre a JHSF, né? A gente viu a JHSF caindo aí no pregão também, né? 4,81%, quase ali juntamente com a Uzi Minas, está 4,84%, praticamente empatadas, né, no pregão hoje. E a JHSF lançou ontem os resultados, né? A gente, inclusive, teve uma cobertura aqui na temporada de balanços, enfim, recebemos o pessoal da JHSF, a grande Débora com o Alex André, receberam aqui na BMC. Você acha que o resultado acabou decepcionando um pouco o mercado, né? O mercado que estava aquecido para esse setor de imóveis e shoppings, né? A JHSF também tem ali alguns shoppings. Você acha que acabou ali dando uma arrefecida, né, o resultado? O mercado acabou ficando um pouquinho mais receoso? Essa variante Delta pode estar um pouquinho... né, dando um pouco de medo no investidor. Afinal, a gente chegou agora, nesse fim de semana, igual a gente estava lembrando agora há pouco. Nesse fim de semana a gente bateu aqui em São Paulo 99% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose, né, que é uma excelente notícia, né, é uma luz no fim do túnel. E aí, então, em teoria, teoricamente, fundamentalmente falando, as ações de empresas que ficam boas com recuperação econômica subiriam, correto? Porque as pessoas iriam voltar a ir nos shoppings, voltar a, ir, né, a fazer suas coisas. Só que a gente tem visto o mercado ao contrário, né, caindo muito. O que você acha que está rolando aí com a JHSF e essa decepção do mercado? Você acha que o mercado ainda está decepcionado? Você acha que a gente está atrasado em relação à vacinação e o mercado está querendo até mais, está com sede demais? Olha, eu acho que tem muito a ver, porque aqui no... Ó, a gente perdeu, né, Rafa, a conexão aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com o Roberto, mas antes vamos aproveitar então para fazer o nosso giro de notícias aqui no nosso BM Sinal. São agora 5 horas e 4 minutos.
O FGTS vai distribuir 8 bilhões de reais a quem tem carteira assinada. O dinheiro é referente a 96% do lucro do FGTS no ano passado, que foi de 8 bilhões e meio de reais. A quantia será depositada nas contas dos trabalhadores até o dia 31 deste mês, ou seja, agora, ainda no mês de agosto, e só vai receber o lucro de 2020 quem tinha saldo nas contas do FGTS até o dia 31 de dezembro do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, 191 milhões de contas receberão os lucros do fundo. A distribuição, no entanto, não muda as regras para acesso do trabalhador ao dinheiro do FGTS. O lucro de 8 bilhões e meio de reais no ano passado representou uma queda de 25% ante o lucro do ano anterior, que chegou aí a 11 bilhões de reais. Segundo o Ministério da Economia, a queda no lucro se deveu aí à pandemia de Covid-19, que levou ao aumento do desemprego aqui no país. Seguindo com mais atualizações, a Fundação Getúlio Vargas divulgou agora há pouco seu monitor do PIB para o mês de junho e, claro, para o segundo trimestre deste ano. Em relação a maio, o indicador registrou avanço de 1,2%. Já em relação a junho do ano passado, a alta foi de 10,1%. O número foi negativo aí quando se compara ao segundo trimestre com o primeiro trimestre. Na margem, houve retração de 0,3%. Em relação aí também à comparação anual do monitor do PIB, mostrou um avanço de 12,1% no segundo trimestre deste ano. Vou agora chamar ele, o Rafa, né? Acabei de falar a hora, são agora 5 horas e 6 minutos, o mercado já fechou. A gente sabe, né, Rafa, que o mercado ainda continua rolando minutinhos depois. Vamos dar uma olhada para ver como é que fechou, se teve alguma empresa que conseguiu entrar aí no verdinho. Hanna, de fato, hoje o mercado aqui, né, a gente nem gosta muito de ver esse mapa todo vermelho aqui, né? Mas de fato, Localweb e Embraer vão ser aí as maiores quedas do dia, com mais de 6,8% de queda para a Localweb e 6,6% de queda para a Embraer. E Dux parece aí, né, que vai despontar realmente, é a maior alta do dia, desculpa. E Dux, né, com uma alta de 6,14%. Os JHSF, Uzi Minas, Lojas Americanas, Banco Inter, Pão de Açúcar, Cielo, Sabesp, Metalúrgica Gerdau e CSN, juntamente com o Azul, também são aí as maiores quedas do dia, né? Muitas ações caindo mais de 2% hoje, uma queda bastante forte mesmo, né? Semig, Ultrapar, Taesa e Vivo sobem aí entre 0,6% e 2% no pregão. Já o Ibovespa está caindo 1,09% aos 117.879 pontos. De fato, né, Hanna? Hoje um dia bastante complicado para o mercado, né? Para o investidor não está fácil hoje. Eu falei aqui no comecinho do BMCenal como é que estão as bolsas americanas e até o momento só Nasdaq estava aí subindo, agora já está caindo também. Vou repetir, S&P 500 com queda de 0,67%, Dow Jones também com queda de 0,79% e Nasdaq agora segue no vermelho também com 0,91% e o dólar, né, segue subindo. Aí, nesta terça-feira, agora R$ 5,27 é a cotação do dólar, nesse momento com alta de 0,28%. Vamos lá, então, a produção falou aqui que deu tudo certo, o Roberto já voltou com a conexão aqui, deixa eu ver se o Roberto já está nos ouvindo. Opa, vamos lá, Roberto. A sexta-feira 13 reverberando aí nessa semana, mas vamos que dá tudo certo aqui. Vamos continuar agora, Roberto. Agora, você está me ouvindo direitinho? Tô sim, você tá me ouvindo? Opa, então perfeito, tô sim, tá perfeito. Cortou bem no meio da explicação dele sobre a JHSF. Isso. Sim. Sim, não, novamente peço desculpas aí foi só uma oscilação na internet. Não, imagina, é assim mesmo. Mas enfim, né, falando um pouco sobre JHSF, né, antes, né, sobre todo esse temor do mercado aí, até mesmo com a pandemia, como eu estava falando, eu acho que aqui no Brasil, né, o próprio mercado nosso aqui, ele não acompanhou, vamos dizer, por N fatores internos nossos aqui, ele não acompanhou toda essa onda
ou não acompanhou, pelo menos, né, em toda a amplitude, né, toda essa onda que a gente viu de valorização ali nos últimos dias, nas últimas semanas, que a gente está vendo lá no mercado lá fora, né. E agora o mercado lá fora, ele começa, né, a repercutir um pouco mais, né, a sentir um pouco mais ali esses efeitos dos indicadores, como eu tinha comentado, né, que não estão vindo tão... Parece que a recuperação econômica ela não está, né, no grau em que a gente espera, pelo menos, e acaba, né, obviamente, isso acaba refletindo aqui para a gente, né. Então, eu acho sim, né, que um pouco dessa queda de hoje aqui do nosso mercado tem sim a ver com essas preocupações aí, principalmente da variante Delta, né, de toda essa implicação que a variante Delta vem causando aí no mundo, com possibilidade de novos fechamentos aí em alguns lugares, ou pelo menos países aí já comentando, né, que pode reverter aí algumas questões de toda essa abertura que a gente vem vendo. Então aqui acaba que não vai ser diferente, né? Então a gente pega toda essa onda que a gente tinha ali de setores em que eles tendem a ser mais diretamente impulsionados por essa retomada, né? Ou pelo menos ali afetado quando a gente tem ali um fechamento, que é o caso do setor de educação, é o caso do setor de shoppings, é o caso, enfim, de todos esses setores aí que diretamente eles vão sendo beneficiados com uma retomada e acabam então obviamente pesando, né? Agora se a gente pega no caso específico ali de JHSF, eu acredito que também está um pouco ali por conta da expectativa, né, que pode ter ampliado um pouco dessa queda aí por conta dos resultados, que a JHSF ela vem aí numa onda boa de resultados, né, especialmente ali com as impulsões ali geradas pela Fazenda Boa Vista, né, e também com essa recuperação, né, a gente está sempre, né, ancorado nessa recuperação aí, porque a JHSF, né, para quem não conhece, ela não tem somente ali a parte do setor de incorporação, né, ela também tem ali a parte de receitas recorrentes, ela também tem ali a parte de aviação, inclusive hoje, que ainda é pequena, mas principalmente de toda essa parte de receitas recorrentes, que eles chamam, que ali a gente tem ali hotéis, a gente tem os shoppings, por exemplo, né? Então, obviamente, isso acaba pesando aí, principalmente nessa parte, nessa recuperação, onde que ia, sim, alavancar aí, quando a gente tiver uma recuperação plena, vai acabar alavancando melhor esses segmentos, né, ali de shoppings, principalmente ali de hotéis, que a gente vê de JHSF. Então isso acaba pesando bastante aí nesse momento de maior temor aí de recuperação, né? Que pode ser que não venha agora, pode ser que ela seja um pouco mais tardia aí do que a gente imagina. Uhum. E Roberto, eu queria agora te perguntar sobre o setor, né, do petróleo. A gente tem visto aí as ações da Petrobras caindo quase 5% nos últimos 5 dias. E o que você acha aí que está movimentando esse papel para baixo aí? Olha, eu acredito que, primeiro, né, a gente tem ali todos os temores em que estão envolvendo, principalmente nesses últimos dias, né, toda ali a questão do Oriente Médio, ali agora com a tomada, por exemplo, do Afeganistão. A gente sabe que é uma região ali bastante importante, né, quando a gente fala sobre o setor, sobre todo ali a cadeia de petróleo, né, então sim, é um segmento que traz, então é um acontecimento que traz ali muitas incertezas, né, tudo que a gente imagina nessa questão de petróleo, e pode sim, né, tá interferindo na questão da Petro, por exemplo, mas eu acredito também que seja por conta até mesmo desses últimos impulsores, né, a gente vê aí o preço do petróleo aí, né, enfim, numa alta aí constante nas últimas semanas, nos últimos meses aí, então talvez seja também um movimento ali mais de recuperação depois de todas essas altas, né, mas certamente toda essa incerteza que está pairando ali nos últimos dias, essa questão do Oriente Médio ali acaba repercutindo bastante no setor de petróleo aí na cadeia como um todo, né? Setor esse que a gente, enfim, continua, obviamente, ligado em todas essas implicações, né, de curto prazo que pode, e até mesmo de médio prazo que pode acontecer a partir de agora, mas é um setor que a gente enxerga ainda, né, eu especialmente enxergo aí com possibilidades ainda de crescimento aí pro médio prazo e pro longo prazo, né, o que acaba, obviamente, incentivando, impulsionando bastante todas essas empresas dentro do setor, né? Uhum. Roberto, agora são 5 horas e 14 minutos, né? A gente está caminhando aí para mais da metade, na verdade, mas chegando na metade, fazendo a conta errada aqui, chegando na metade do nosso BMC Now. Queria então que você deixasse as suas considerações aí para os nossos telespectadores, se eles devem continuar assustados, apreensivos aí ao longo dessa semana, se há uma previsão para esse cenário continuar ou piorar, né? Dependendo aí do dia da semana. Olha, novamente é um prazer estar aqui com vocês, né? Também estou sempre à disposição para caso vocês precisem, né?
Mas enfim, né, questão dessa semana a gente tem ainda, vamos ver aí os desdobramentos, né, em relação aos mercados lá fora, em relação aos indicadores, né, para ver se acaba pesando, o que vai acabar pesando, ou se lá fora vai continuar nessa renovação de máximos aí, como a gente viu nas últimas semanas. E aí tem todas as nossas questões aqui do próprio Brasil, né? A gente tem ali, a gente não pode deixar de considerar que aqui a gente está imerso ainda, né, em ambiente de turbulências políticas, como sempre, o que isso acaba interferindo e muito, principalmente aqui no curto prazo, né, se a gente está falando aqui para os investidores, né, em questão dessa semana, né, e também todo esse desdobramento aí dessas questões fiscais também. A gente tem hoje a votação que começa, pode ser que não termine hoje, mas toda essa votação que vai implicar em toda a parte de reforma de imposto de renda, por exemplo. Então cabe a gente ficar bastante de olho aí durante essa semana, que pode ainda trazer maiores oscilações aqui durante a semana, né, no nosso mercado. Perfeito, então, queria agradecer então a sua participação aqui no nosso BM Senal. Espero que você volte mais vezes aqui para a gente conversar um pouco mais sobre o mercado, tá bom? Tá ótimo, eu que agradeço novamente e fico à disposição aí para quando vocês precisarem. Tá certo, obrigada. Um ótimo finalzinho aí de terça-feira para você. Vamos seguir então agora com o nosso BM Senal, mas antes, deixa eu dar uma olhada aqui, quem já está participando aqui no nosso chat. Deixa eu ver aqui, Rui das Neves mandando boa tarde, Rani Rafael, boa tarde, Rui das Neves. O Hamilton também já comentando, o Hamilton que inclusive falou agora há pouco, perguntou se o Rafa estava com frio. Tá um pouquinho frio aqui no estúdio, gente, mas o Rafa ele já veio preparado, porque São Paulo é assim, eu não vim preparada. Quem mais está por aqui? O Pedro Trindade também já comentando, o Anderson, economista, já também comentando aqui. Quem mais? O pessoal tá mandando muita mensagem aqui. Pessoal, daqui a pouquinho ó, a gente vai receber a nossa analista técnica aí, a Marta Matsumura, para fazer uma análise do mercado com a gente. Então já mandem aí os papéis que vocês querem que a gente analise aqui. Seguindo agora, né, Rafa? São 5 horas e 17 minutos, vamos ver, e Rafa já tem a lista aí dos setores que se destacaram ou não, né? Se destacaram ou não nesta terça-feira 13, que vamos chamar de terça-feira 13, que não tá fácil. Exatamente, Ana. Inclusive um abraço aí pro Hamilton, né? Ele fala que é Hamilton, igual o cara Hamilton. Opa, Hamilton. Igual o Lewis Hamilton da Fórmula 1, grande corredor, inclusive, que tá assistindo a gente com certeza, aí, grande piloto, que tem como seu ídolo ali, o Ayrton Senna, enfim, sou um grande fã de Fórmula 1, se você é fã de Fórmula 1, manda no chat. Mas enfim, obrigado pela observação, estou com bastante frio hoje, mas vocês gostaram do look, gente? Gostaram disso daqui? Ou é muito encapotado? Manda pra gente aí que a gente faz aqui o esquadrão da moda do mercado financeiro. O esquadrão da moda, bom, tá certo. Se a gente puder dar uma analisada no nossa divisão setorial do Ibovespa, né, que hoje teve ali um retorno muito baixo no pré-fechamento, né? Todos os ativos estavam com uma queda de 1,25%. Se a gente for dar uma olhada ali, imóveis caindo 2,83%, tecnologia de informação caindo 3,32%, industriais caindo 1,52%, produtos de consumo caindo 1,64%, materiais 2,09% de queda, quase todos os setores em queda, menos serviços de comunicação. Mas é muito difícil realmente a gente ver um gráfico tão ruim assim, né, de quedas fortes, né, quedas bruscas de setores como tecnologia da informação, caindo mais de 3% nessa terça-feira, uma terça-feira para a gente esquecer, né, Hannah? É isso aí, vamos torcer, né, para que a quarta-feira venha com novas notícias, na verdade notícias boas, né? Notícia sempre tem, a gente quer aqui é notícia boa para o mercado e para quem está nos acompanhando. Vamos seguir então aqui com as atualizações dos balanços das empresas. A Hidrovias do Brasil teve lucro líquido de 97 milhões e 800 mil reais no segundo trimestre, revertendo um prejuízo de um ano atrás. E a Hidrovia Brasil teve aí um prejuízo de quase 7 milhões e meio de reais do segundo trimestre de 2020. Também registrou lucro líquido de quase 99 milhões de reais entre os meses de março e junho deste ano. Já a receita líquida subiu 9,5% para 466 milhões e 900 mil reais. Já o EBITDA somou 273 milhões de reais no período, uma alta de 106% na comparação com o ano anterior. Já a margem EBITDA cresceu 28,4 pontos percentuais para 66,3%.
E a Bemob registrou alta de 251% em seu lucro líquido do segundo trimestre para 18 milhões de reais na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida teve aumento de 8% na base anual para 62 milhões de reais, enquanto o EBITDA ajustado ficou em 23 milhões e 300 mil reais, 18% acima do resultado visto aí um ano antes. A margem EBITDA teve alta de 3,4 pontos percentuais, indo para 37,7%. E o IRB Brasil, que opera no mercado de seguros, encerrou aí o segundo trimestre deste ano com prejuízo líquido de mais de 206 milhões de reais. Saldo vermelho aí inferior a 68% ao prejuízo de 656 milhões registrados um ano antes. O Rafa, vamos falar um pouquinho, os analistas, né, já estavam sinalizando que o lucro da seguradora seria corroído, né, pelo grau de endividamento da empresa. Hanna, as cifras do IRB seguem pressionadas por um aumento relevante na sinistralidade devido à segunda onda da Covid-19, principalmente nas linhas de seguro de vida. Entre abril a junho, a geração de caixa operacional foi de 352 milhões de reais. Trata-se do quarto trimestre consecutivo que o IRB gera um caixa operacional. O volume total de prêmio emitido pela resseguradora foi de 2 bilhões de reais no período, uma queda de 15% em relação ao segundo trimestre de 2020, cuja cifra foi de 2 bilhões e meio de reais. Já o sinistro retido total somou 1,6 bilhão, um valor de 29% menor que um ano atrás, quando foi registrado um saldo de 2 bilhões e 339 milhões de reais. Hanna. Obrigada, Rafa. E a Gafisa reverteu o prejuízo líquido de 23 milhões e meio de reais no segundo trimestre do ano passado e obteve lucro líquido de 13 milhões de reais entre os meses de abril e junho deste ano. A receita líquida cresceu 209,3%, saltando para 259 milhões de reais. A margem bruta passou de 27,1% para 29,4%. Na comparação anual. À medida que os projetos das novas safras ganham participação na composição da receita e das margens da Gafisa, os indicadores financeiros também têm melhorado. No fim de junho, a alavancagem da companhia medida por dívida líquida sobre patrimônio líquido era de 24,4%. E o Grupo Privado de Educação, Edux, divulgou reversão de resultado negativo sofrido aí no segundo trimestre do ano passado, apoiada por um melhor faturamento e também com medida de cortes de custos. O Rafa tem as informações completas aí sobre mais esse balanço. Hanna, a companhia teve um lucro líquido de 116 milhões e meio de reais para o trimestre de abril a junho. A geração de caixa medida pelo EBITDA disparou 3 vezes, atingindo os 349 milhões de reais. O desempenho ficou dentro do esperado pelo mercado, que em média previu um EBITDA do segundo trimestre em 355 milhões de reais. A companhia apurou um crescimento de cerca de 17% na receita líquida no período, enquanto os custos de serviços prestados evoluíram perto de 13%. As despesas comerciais caíram 22,3% em meio a uma redução de 30,5% em gastos com provisões para inadimplência. As despesas gerais e administrativas recuaram 7,6%. Já a base total de alunos avançou 9,5% para 824 mil reais, com o ensino presencial recuando 15,3% e o digital avançando 32,1% em um efeito das medidas de isolamento social disparados pela pandemia. Hanna. Valeu, Rafa, pelas informações aí, semana de balanço encerrando. E a Baema Educação registrou o prejuízo líquido de 9 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, uma alta aí de 1,4% em relação ao prejuízo líquido de 8 milhões e 900 mil reais apurados no segundo trimestre do ano passado. Os resultados são atribuídos aos controladores e a receita líquida da companhia ficou em 61 milhões e 700 mil reais no segundo trimestre de 2021,
um avanço de 21,9% em relação aos 50 milhões e 600 mil reais vistos no mesmo período de 2020. O lucro operacional da empresa no segundo trimestre deste ano foi de R$ 182 mil, uma queda de 90,7% ante o resultado operacional em relação aos quase 2 milhões de reais vistos há um ano. Já a despesa financeira da companhia foi de R$ 6,5 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, um recuo de 24,4% frente à despesa de R$ 8,5 milhões de reais de um ano atrás. Seguindo aqui com mais resultados de balanço, a CEMIG reportou lucro líquido de mais de 1,9 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021, com uma alta de 80% em relação ao igual período do ano passado. O Rafa tem os números da estatal mineira para passar aí para a gente. Hanna, os números apontam resultados positivos tanto nas operações de geração e transmissão quanto de distribuição. O EBITDA ajustado foi de 1 bilhão e 320 milhões de reais, um avanço de 39,2% na comparação anual. A empresa disse que o resultado foi influenciado principalmente por um salto de 112,7% no EBITDA da CEMIG GT para 1,7 bilhão de reais, diante de fatores como um reconhecimento de 910 milhões de reais pelo ressarcimento do risco hidrológico. A CEMIG também reportou um avanço de 11,3% no EBITDA da unidade de distribuição, puxado para um aumento de 12,4% na energia distribuída e menor reforço nas iniciativas de cobrança e alteração de metodologia. Além disso, mencionou um crescimento de 85,7% no volume de gás vendido pela Gasmig, frente ao segundo trimestre de 2020, em função da forte recuperação do segmento industrial e despacho de térmicas, em momento em que o Brasil atravessa uma grave crise hídrica, e requer um maior acionamento de usinas termoelétricas. Hanna. Valeu, Rafa. A empresa de medicamentos de Med divulgou lucro líquido de pouco mais de 22,5 milhões de reais no segundo trimestre deste ano, uma alta de 295,8% em relação ao lucro líquido de 5 milhões e 700 mil reais do segundo trimestre do ano passado. Já a receita líquida da companhia ficou em 776 milhões e 700 mil reais no segundo trimestre deste ano, um avanço de 24,6% em relação aos 623 milhões e meio de reais no mesmo período do ano passado. A empresa teve receita financeira no segundo trimestre de 2021 de pouco mais de 4 milhões de reais, revertendo a despesa financeira de quase 5 milhões de reais vistos há um ano. O EBITDA do segundo trimestre de 2021 ficou em 33 milhões e 200 mil reais, uma alta de 85,4% sobre o EBITDA de 17 milhões e 900 mil reais, contabilizados no mesmo período do ano anterior. O grupo de Med, que é dono da rede de farmácias Panvel, concluiu há 2 semanas a conversão da totalidade de suas ações preferenciais em ações ordinárias, avançando no processo de migração para o novo mercado, nível mais alto de governança corporativa da B3. Dessa forma, a companhia passa a negociar apenas ações ordinárias. Vamos falar agora, né? Queria saber se você sabe como analisar e identificar aí uma boa oportunidade no mercado de ações. Falando um pouco mais sobre isso, hoje pela manhã, o Vitor Savioli, analista de investimentos, fez uma análise no BMC News para a escolha de investimentos. Vamos acompanhar. O Savioli falou muito bem ali aquela questão. Quem já pensa num longo prazo realmente pode ter a oportunidade, porque tem muitos ativos que estão descontados, mas de uma forma em geral. Tem algumas empresas que estão próximas aos patamares que elas estavam, que elas chegaram até no menor nível da pandemia no ano passado. Nesse sentido, como que o investidor, que não é um profissional como vocês, mas como que ele consegue identificar se é uma oportunidade ou se é uma empresa que está só descontada porque perdeu seu fundamento, por exemplo? Queria entender exatamente assim, como que o investidor ele faz esse tipo de análise, de visão antes dele escolher ali, esse ativo tá barato, vou comprar. Mas será que tem fundamento? Não tem? Queria saber um pouquinho a visão de vocês dois aí como profissionais. Vamos começar com o Savioli primeiro. Olha, eu acho que
não tem que fazer nenhuma análise mega complexa, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, bom, primeiro, em algumas situações parecidas com essa que já aconteceu no passado, né? Porque essa não é a primeira e também não vai ser a última, né? O negócio ou o setor dessa empresa foi severamente impactado, né? Eu acho que aqui na Bolsa que está fazendo preço, tendo essa questão aí do Afeganistão, China, Estados Unidos e tal, mas também a questão da potencial greve, crise, paralisação, que estão falando aí que o pessoal vai colocar colheitadeira na estrada, né? Então, vamos lá, né? Outros momentos que já aconteceu isso. Como é que a empresa foi impactada, né? Ela foi muito, ela foi pouco, ela conseguiu se recuperar rápido? Eu acho que isso aí já dá uma tranquilidade maior e uma facilidade para escolher, né? Então, sei lá, uma empresa que nem, sei lá, a Vivo, se a Vivo, se parar a estrada, em tese, talvez o pessoal até comece a usar mais internet, telefone, por exemplo, né? Tô aqui só supondo. Mas então, eu acho que essa é uma primeira análise. Você só consegue fazer se você conhece bem o negócio da empresa, né? E aí, se ela for muito impactada, eu acho que tem que olhar aí um pouco mais para balanço de empresa. Então, será que a dívida dela é muito grande? Será que ela tem dinheiro em caixa para superar um período mais difícil? Tudo mais. E depois tem que fazer conta, não tem muito o que fazer, né? Fica mais fácil de você investir sem até mesmo fazer muita conta. Se, como esse exemplo aí da parte de educação, você sabe, olha, tá bom, se fechar a estrada, acho que o meu aluno ele fica um pouco sem comida, ou ele vai ter que ir no mercado lá para fazer um estoque em casa, mas ele não vai parar de estudar, né? A gente já tá tendo aula online mesmo, então meio que vai ser mais do mesmo, né? Então fica mais fácil de você pensar. E aí é óbvio, né? Não tem como fazer uma análise geral, como um toda, vai da carteira de cada um para conseguir escolher as coisas mesmo. E eu acho que aí até também é um momento que abre oportunidade, né? Putz, então se eu acho que uma empresa que vai ser mais impactada severamente, eu acho que ela vai demorar mais para subir, talvez valha a pena eu vender um pouco dessa participação nessa empresa e comprar outra aqui na minha carteira que caiu também de forma parecida, mas que eu tenho uma confiança maior que ela vai subir mais rápido. Perfeito, são agora 5 horas e 32 minutos, vamos falar delas, as criptomoedas, assunto aí que o grande Rafael Lara domina bastante. Rafa, você falou lá no comecinho no BMC Now que o Bitcoin não estava caindo, né? Apesar do cenário, ou estava caindo, eu tô confusa, tudo cai, tudo sobe, então estava caindo, que na verdade nem ele estava se salvando nessa terça. Vamos ver então como é que tá a cotação nesse momento. O Bitcoin hoje ele estava tendo um dia de paz, viu, Rani? Ele estava tendo um dia de neutralidade enquanto o Ibovespa estava caindo, então quem gosta de criptomoeda estava tendo um dia bem tranquilo. Eu gosto bastante de criptomoeda, como você bem sabe, mas agora no fim do dia, o Bitcoin cai 2,19% aos R$238.160. A maior alta do dia ficou ali aos R$248.836, enquanto a mínima foi de R$238 mil ali cravados. Então, pode ser, inclusive, que ele renove aí a sua mínima do dia. Lembrando que isso pouco importa, afinal, o Bitcoin nunca fecha, né? As criptomoedas nunca fecham. É uma operação de 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, ele vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir. Então, meio que não vai mudar muito, não. O que importa é que o Bitcoin agora ele está ali numa casa dos R$238 mil, né? Era até uma correção que já era um pouco esperada, né? Porque ele chegou ali deu uma estirada até os R$250 mil, agora está aos R$238 mil, talvez ali, né, as pessoas realizando lucro para ele poder voltar um rally de alta, né? Lembrando que caso o pessoal de casa queira saber mais sobre criptomoedas, eu apresento o programa aqui na BMC toda sexta-feira, às 6 da tarde, o Crypto News. A gente recebe várias personalidades do mercado para explicar desde o beabá aí das criptomoedas, né? O que é Bitcoin, o que é Ethereum, o que é token, até as polêmicas da semana, né? As criptomoedas que são mais faladas, os criptoativos mais falados aí, para você ficar de olho e quem sabe, né? E daí disparam, não, enfim, é um assunto bem bacana. Eu chamo vocês aí para acompanharem esse programa que eu confesso, gosto muito de apresentá-lo e até mesmo de assisti-lo quando eu estou em casa, né, Hannah? É isso aí, Rafa, vamos seguir então com o nosso BMC Now, mas antes, não poderia deixar de ler a mensagem aqui do Marcos
Salsa, falando boa tarde, parabéns a todos pelo conteúdo do programa, já deixou até o ticker dele aqui, Oi BR3, a gente já vai ver esse ticker aqui. Já aproveitando, queria pedir para o pessoal mandar aí no chat as empresas que vocês querem que a gente analise aqui com a Marta, que tá daqui a pouquinho não, ela já está aqui, a gente já vai chamar ela agora, mas mandem aí as empresas no nosso chat, né, que a gente vai lendo aqui por ordem de chegada, né, Rafa? Vamos então chamar a Marta, né? Marta Matsumura, analista técnica da XP Investimentos, para comentar e analisar, fazer a leitura, né, do mercado com a gente. Marta, boa tarde para você, seja muito bem-vinda aí mais uma vez aqui no BM Senal. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos mais uma semaninha aqui, né? Comentando desse índice hoje, aliás. Mais uma. Que hoje sessão, não tá, viu, Ana? Tá feio, né? Hoje não tá bom, não. Não tá bom, não. Nossa, hoje até, volatilidade pegando com força. Investidor hoje tá de cabelos em pés, assim, não tá muito bom, não. Vamos dar uma olhada, então, no Ibov, para a gente ver o que aconteceu? Vamos dar uma olhada no Ibovespa. Bom, a gente já vem comentando já nessas últimas semanas que eu venho transmitindo aqui com vocês, né, Hanna, que o Ibovespa tem formação de topo e que ele está dentro de uma tendência de baixa no curto e no médio prazo e que ele não vinha apresentando nenhum sinal de retração ou de reversão, não tinha nenhum sinal técnico claro de que ele ia subir. E a gente está vendo nas últimas sessões uma aceleração desse movimento de queda. Hoje, o índice fechou sentado em cima de um fundo formado lá em maio deste ano. Chegou a deixar esse pavio para quem gosta de análise técnica, né, Rafa? Aí, ó, o paviozinho ali. Entrou a defesa um pouquinho comprador ali, mas olha, não foi suficiente para deixar com uma cara muito bonita, não. Para a gente ter um martelo, que é aquela figura de reversão que a gente gosta, né, que tem é um gatilho curto, tem um stop barato, tinha que ter subido um pouquinho mais. O corpo dessa vela tinha que ficar um pouquinho mais curtinho. O índice fechou, então, acima do fundo anterior? Fechou. Acontece que ele marcou uma mínima nova. Pelo IFR, eu tenho aqui o índice entrando já numa região de sobrevenda, mas eu ainda não tenho sinal no preço de que essa queda estancou, de que ela parou de acontecer. Afastado ainda da média móvel, abaixo ainda de resistências anteriores, abaixo de fundos anteriores, só do último suporte que eu tracei é que ele fechou em cima, literalmente ali, essa linha do 17.900 aqui. E aí a gente teve os destaques aqui de queda, né? Para os papéis, inclusive, que estão restritos para mim, mas vou falar o nome aqui. BID11 caiu bastante, Vale pesou muito no índice, Petro 3 e 4 pesaram muito no índice. Então, são papéis muito importantes aí, para quem tiver curiosidade de olhar, pessoal, comparar, entender melhor a movimentação técnica do índice, olhem os ativos que têm um peso grande no Ibovespa, vocês vão perceber que até a formação gráfica é muito parecida. Petro, Vale, Itaú, Banco do Brasil, são, basicamente, né, setor de commodities e setor financeiro são ativos muito pesados na composição do índice Ibovespa. Lembrando que amanhã a gente tem rolagem de contrato, né? A gente deixa de negociar o vencimento Q agosto para negociar outubro. Índice futuro tem vencimento em meses pares, então o começo da sessão já deve trazer uma volatilidade extra já pela migração de liquidez desses contratos. Mas falando tecnicamente de Ibovespa, Hanna, não está nada muito animador, apesar dessa correria que deu aqui no finalzinho da sessão, eu não tô vendo nada muito animador ainda. Estou acreditando em índice. Esse 117 mil a gente já tinha falado lá faz tempo, lá atrás eu achei que estava longe, achei até que demorou para chegar, mas chegou. E o próximo ponto a ser testado aí pode ser a região do 115 mil, o Ibovespa, tá? Não é índice futuro, o Ibovespa lá no 115 mil pontos. De toda forma, até aproveitando o gancho da reportagem que vocês passaram aqui antes de eu entrar, que um analista comentou antes, né, mais cedo, sobre as oportunidades que o mercado vendedor ou vendido traz, eu concordo, tá? Eu acho que tá na hora de olhar melhor os setores que estão muito descontados, fazer conta e, de repente, aí tomar coragem para realmente comprar ações mais baratas, né? Porque quando tá lá nos 130 mil pontos, a galera quer comprar euforicamente, não faz conta, não faz nada, não entende o tamanho do risco que tá tomando. E agora, por incrível que pareça, quando tá caindo assim, é que é a hora de respirar fundo, ligar a temperatura mais fria do coração e dar uma olhadinha melhor aí nas oportunidades que a Bolsa oferece. Agora a gente já pode partir aí
para as ações que a galera querem olhar, tá? De toda forma, o Ibovespa pesadão, galera, pesadão. Tá complicado, né? Ó, quem aqui tá na lista, eu acabei de falar aqui do Marcos, né? Que mandou mensagem, ele já colocou para ver o IBR3, que também não deve estar muito... O IBR3 deve estar complicado hoje, deve estar muito boa a situação para esse papel aí, um abraço né? para o grande Leonardo aí, acionista de IBR3, estava chorando esses dias. Esses dias estava aqui passando pela BMC, eu gosto muito de salgadinho, né, Hanna? Você sabe disso, tem um pão de queijo que a gente compra aqui na padaria do lado. Fui passar, vi Leonardo cabisbaixo, dei um pão de queijo para ele e falei, Léo, fica triste não. Ele estava vendo o gráfico de Oi, porque está uma tristeza, né, Marta? Não tá bom, não tá bom. Olha, tá uma tristeza, tá de chorar no cantinho do quarto escuro mesmo, viu? Inclusive, a gente já tinha feito a análise desse papel, a galera que acompanha a gente aqui vai lembrar, né? A gente faz essas faixinhas coloridas aqui para entender onde são os pontos que o papel já passou antes e que ele pode visitar novamente. Então, essa faixa azul aí da casa do R$1,16 por ali, já foi perdida, ele tá vindo buscar a região do fundo anterior, que tá lá em 85 centavos, galera. Então, pelo amor de Deus, cuidado com esses papeizinhos muito especulativos, porque, sim, embora seja muito tentador comprar um ativo que custa R$1 e ele ir para 2, nada que você ganha, não esquece que para chegar no zero também é logo ali, tá? Então, muito cuidado aí com o IBR, continua bastante pesado. Não duvido aí de a gente ver nas próximas sessões o papel buscando essa região dos 85 centavos, tá? Tecnicamente não tem nada nem parecido com alguma coisa que chame compra. Absolutamente nada. Tá bem pesado o IBR e tem fundo anterior então em 85 centavos e a região de resistência em R$1,16. Perfeito, ó, vamos seguir a nossa ordem aqui, inclusive o Rui das Neves comentando, e o Duque está destoando do painel, né, do nosso painelzinho aqui que tá todo vermelho, né, Rafa? São alguns pontinhos verdes, eu tô contando aqui, daqui dá para ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos apenas. Nossa, tá você complicado. contou mais rápido que eu e eu tô de frente pro negócio, Hanna. Alô, apresentadores de game shows de todo o Brasil. A gente tem aqui uma excelente participante, hein? Os meus óculos. Alô aí, falando de reality show, gente famosa, um beijo enorme pra Nanda Vasconcelos, que está no reality show em outra emissora aí, né? Do nosso Brasil, representando o time da BMC, fazendo bolos maravilhosos que eu não tenho a mínima capacidade de fazer. Mas temos a capacidade de prová-los. De prová-los, exatamente. Afinal, aqui, somos ascendente em touro. Luiz Perazzolo já tem pergunta, né, Rafa? O Luiz Perazzolo está perguntando sobre Pets 3 aí, né? A gente sempre fala, inclusive, de animais de estimação com a grande Marta, né? Sobre os gatinhos da Marta, os 9 gatinhos da Marta. Eles estão bem, inclusive, Marta? Também, aliás, a Mayumi tá sentada aqui na minha cadeira, eu tô dividindo a cadeira com ela, porque eu acho que a cadeira é dela, né? Eu que sento aqui. A cadeira, mas isso que eu ia falar, a cadeira é dela, você, exatamente, para ela, você está no espaço dela. O meu cachorro, né, ele me trata como se fosse meu chefe, assim mesmo. Isso. Acredito, inclusive, que nem meu chefe me trata igual o meu cachorro me trata, né? Ele me trata realmente como aquele chefe carrancudo mesmo, que eu estou sentado no sofá, ele sobe, ele me tira do sofá e eu fico em pé. Isso. Então realmente isso aí, gente. Vida de cadeira pais cativa, de né? pets é assim. Cadeira cativa, né? Enfim. Vamos olhar pets aí, então. Exatamente. A gente precisa acostumar. Acostumar com a ideia que nós somos certos pets. Exatamente. É isso aí. Bom, pets está bonitinha, em tendência de alta no longo prazo. Ela deu um susto aqui no curto prazo, né? Saiu aqui de um canalzinho, abriu guepadona ali para cima. Tem um suporte aqui no 24,41, que aliás foi testado hoje lindamente, ó. Foi no centavo ali. E fechou engolfando para cima. Então, bonita, muito bonita, tá desenhando inclusive um pivô de reversão, e o mais legal da gente observar, né, teve incremento de volume, né, aumento, dinheiro entrando aqui, ó, tá vendo uma barra de volume maior do que a média das barras anteriores, numa movimentação altista, onde a gente tem um fechamento acima do topo anterior e uma máxima marcada mais alta do que a máxima anterior. O IFR tá se aproximando da região de sobrecompra, mas ainda tem espaço para subir. O papel fechou acima da média móvel mensal, aqui essa média azul, nesse caso é de 9 exponencial, eu vou até trocar ela pra gente dar mais atenção para média um pouquinho mais longa. Vou trocar aqui agora. Mas ela tá bem bonita.
Tá bem bonita, engolfo de alta, nossa, sensacional. Testou a média ali como suporte. O rompimento da máxima de hoje pode ser um belo gatilho de entrada ali para buscar a região dos 27,28, a máxima anterior. E se romper o 27,28, dá para traçar um Fibonacci aqui e projetar mais uma pernada de alta aí de aproximadamente R$5 lá para os 29, por ali, uns R$29, R$29,5. Bonito, Pets, muito bonito. Pets que entrou aí, inclusive, estreou na Bolsa em setembro do ano passado, já fazendo um desenho bonito aí, né? Olha só, informação, hein? Nem eu lembrava disso, hein? Pesquisar. Ah, justíssimo. Assim. Nada que o seu Google não ajude, né? Exatamente. Enfim, o Guilherme Araújo do Espírito Santo perguntando sobre B3 SA3, ô Marta, você pode olhar pra gente, por favor? A B3, né? Nossa, claro. A história da B3, a gente... Tá na lista, B3? Ah, não tá não. Eu tô dando uma olhadinha aqui, mas tem a lista oficial e a lista de que ele vai entrar aqui. Por enquanto tá tudo certo. Vamos olhar B3. Tá tudo certo, então. Vamos lá. Perfeito. Nossa senhora. Gente, tá tudo certo. Vamos embora. Gente, B3 tá pesada, perdeu o fundo de um canal de baixa. É possível que esse papel duplique a amplitude do canal para baixo. A média está muito afastada, o que abre para a gente a possibilidade de uma retração, tá? Só um respiro para mergulhar de novo é justamente o afastamento da média. Mas o que muitas vezes pode acontecer com o papel, que foi o que aconteceu aqui entre fevereiro e março, tá? O papel se afastou da média móvel para baixo, então já estava em tendência de baixa, e em vez de subir para buscar a média, ele ficou lateralizado e a média foi buscar o preço. Então isso é muito chatinho, especialmente para quem está procurando compra em B3 SA3. Está perdendo regiões de suporte, está tentando se segurar ali perto da linha dos R$14,04, mas olha, tá bem difícil, eu não consigo ver ainda um bom motivo para entrar comprando B3, tecnicamente, tá? Tecnicamente eu não tô vendo ainda motivo para comprar B3. Tem características ainda de mercado vendedor, que é incremento de volume em formação de fundo, ou seja, quando entra a venda é muito volumosa, você vê comprador segurando, que a gente chama de absorção, né? Então existe um ponto em que o comprador ele defende, mas ele não consegue levar o preço para cima de topos anteriores. Então, na verdade, ele está testando ali aquela região ali para ver se o vendedor cansa. Mas, por enquanto, não parece que está cansado. Então, B3, SA3 permanece em tendência de queda. O próximo fundo aí, a próxima região de suporte a ser testado está na região de R$13,38 e a resistência em R$14,04, os pontos mais próximos aí. Perfeito, então, Martinha. Bom, vamos lá. Mais gente aqui mandando os seus papéis aqui, né? Acabamos de falar de B3. Também o Guilherme Araújo também pediu sobre a Aeres, a AR3. Se puder olhar pra gente, por favor. Vamos olhar. AR3. A AR3 que está com um gráfico bastante interessante, né? Porque ela está em queda, né? Mas ela chegou a alcançar um pico de alta ali, né, no começo desse ano, né, Marta? Ela estava numa recuperação boa no ano passado, né? E aí acabou agora tomando um baque nesse ano 2021, né? Sabe o que tá me parecendo aqui? A galera ilhotista da vida, tudo bem que é um papel jovem, hein? Não tem muito histórico, não. Começou a negociar em novembro do ano passado, talvez seja até prematura essa minha análise aqui, mas parece que nós estamos na onda 3 de uma onda 5, que é a onda mais longa de queda que a gente pode ter para Aeres. Eu não duvido o papel chegar ali nas regiões de preço de abertura, né, quando abriu ali o capital, na região dos 5,70, ali os R$5 alto, perto dos R$6. Não tem nenhum sinal claro ainda de reversão. O que poderia formar aqui um padrão que a gente chama de piercing, né, que é um padrão de reversão altista, ele não conseguiu alcançar a alta suficiente para configurar esse padrão, e eu sinto falta também de fluxo de dinheiro entrando aqui para defender o ponto em Aeres, tá? Então ela permanece em tendência de queda, uma puxada até R$7,95 não passa de repique, é um teste de resistência. Para eu acreditar que a Aeres vai realmente romper algum ponto específico para começar a subir, eu diria que esse ponto está lá na região de R$8,70, R$8,72 ali, é mais ou menos onde está agora, tá lembrando que essa média é móvel, então conforme as sessões vão passando, essa média vai mudando de lugar. Eu só estou passando uma linha imaginária, uma LTB imaginária aqui, considerando no tempo que ela demora aí 4, 5 dias aproximadamente para fazer um repique.
ela teria que entrar rompendo essa região de 8,70 com força, com incremento de volume, para acreditar que talvez ela possa vir testar essa região de 9,70, 9,65 aqui como uma resistência também. Mas, por enquanto, o papel permanece fraco, em tendência de baixa, afastado da média móvel e sem sinal de reversão. Perfeito, então, Martim. Agora o Luiz Perazzolo aqui pergunta sobre Taurus, TASA 4 aí. Se puder olhar pra gente aí, será que Taurus... Exatamente, a TASA 4 aí. Grande Taurus, né? Que tem uma disparada, né? Fazendo esse trocadalho do carilho aí nessa terça-feira, né? A Taurus está disparando no mercado aí, né? Mas você acha que o papel tá a preço de bala, ou Martinha? Olha só, hein? Olha, tá chegando perto de precinho de bala, tá em região de suporte, Rafa. Tem uma região importante nesses 21,38, tá um pouquinho mais para baixo da mínima de hoje, 21,38. Quem quiser marcar aí, TASA, 21,38 é uma região de suporte importante. Caso seja perdido, ele engatilha um movimento vendedor de médio prazo, e aí pode ser que o papel vá buscar as regiões ali de 17,50 ou mais baixo que isso, tá? No curto prazo, essa tendência parece que já virou. Porque a gente tem a marcação de um pivôzinho de reversão, um topo mais baixo que o anterior, a gente marca o fundo entre eles, e a perda desse fundo é um gatilho, né? É um impulso vendedor. Porém, quando a gente olha o histórico, veio da onde o papel veio? Veio lá de R$4, tá lá em 23, já marcou 29. Então tá dentro de uma longa tendência de alta. Então no curto prazo, quando a gente olha, a tendência pode ser de queda, mas no longo prazo isso aqui é só uma retração. Então atenção para essa linha do 21,38, que é suporte importante. Por quê? Porque ela tem relevância nos gráficos diário, semanal e mensal, com certeza. Bateu 2 vezes essa região ali como um suporte. Então, caso seja perdido, pode ser que alguém que esteja comprado fala, aqui eu não vou aceitar perder não, e aí pode fazer aquele movimento que a gente chama de sell-off ou stop de comprado e dar uma batida mais violenta para baixo e de repente buscar a região do 17,50 ou próximo ali dos R$15, tá? No curto prazo, o suporte mais relevante aí é a mínima do dia, que está ali nos 22,15 por ali, e para cima a resistência em R$24,98. Para cima do R$24,98 também fica bem bonitinho ali para compra, para especular uma puxada até o topo anterior lá no 28,80 e quem sabe no 29,67. Então, TASA, vou resumir, para longo prazo a tendência de alta, no curto prazo é uma tendência de queda, que significa uma retração deste grande movimento de alta que veio lá de R$4,80 até os R$29, tá bom? Então, onde fica barato para comprar? Perto de 21,38. Onde fica bom para eu pensar em vender se eu comprei perto de 21,38? Os R$25 ali no mínimo, tá? Se ele conseguir chegar ali nos 25 e se manter por ali, aí eu acredito de novo em TASA voltando para casa dos 29 e quem sabe marcando o máximo mais alto. Perfeito, Marta. Agora o saudável em casa aqui do chat aqui perguntando se pode analisar BBAS3. Aí o Banco do Brasil, né, que Banco do Brasil por muitos analistas aí como um ativo descontado, uma boa opção de compra, né? Muitos dão isso daí, mas também tem gente que fala que não é uma boa, né? Exatamente, precisa uma estatal, enfim. É que estatal ela é mais emocional, eu diria. Mais sensível, né? Eu diria que estatal ela tem um ciclo de crise, né? Se a gente for perceber bem, né? Se a gente for olhar de 4 em 4 anos, né? Principalmente quando chega perto eleições, né? Estatais, elas tendem ali a ter movimentos muito bruscos, né? Enfim, isso é algo que, inclusive, quem quiser aí falar um pouco mais sobre isso, sobre o macro, eu indicaria assistir o programa da última semana aí do BM Senal, que a gente recebeu o grande Marcos Lisboa, presidente do INSPER, né, ex-secretário de orçamento do governo Lula, que também saiu. Aula, né, Rafa, inclusive. Aqui. Foi uma grande aula, ele é professor, enfim, de economia. A gente perdeu um tempo aqui, a gente se perdeu, mas foi excelente, né, ele que foi do secretário de orçamento do governo Lula, mas também criticou vale já a pena, bastante. né, gente? Com certeza. Foi uma grande honra enorme. Vale a pena perder o horário. Vale a pena, com certeza. Por mim, eu ficava até 2030 aqui. Até 2030 a gente ficava tranquilamente. Mas então a gente tem, né, na Bolsa de Valores, ela reflete esses problemas macro que temos, né, de crises cíclicas no Brasil, em que a gente poderia estar fadado a um ciclo de um discurso contra o desenvolvimento. Enfim, grandes papos aí, macro,
econômicos que refletem nas ações. E aí a BBAS3 está caindo bastante, né, Marta? Tá caindo bastante, eu vou te falar, tá perdendo suporte importante aqui no médio prazo, tá? Se a gente for olhar ali para trás, considerando só esse ano, tá, janeiro, onde ele fez o topo ali, junho deu uma respirada, mas não acabou o feijão, Rafa, tá vendo? Não tá com força ali. Vocês sabem que eu marco coloridas e pontilhadas no gráfico para vocês entenderem a minha referência, onde está uma expectativa minha que eu guardo ali. Então, de R$30,77 para cima, eu acredito em BBAS subindo. De R$30,77 para baixo, eu acredito em BBAS caindo. E não por acaso vocês podem observar no histórico, inclusive, como se comporta a partir dessa linha. As altas são muito fortes e as quedas elas não são muito esticadas para baixo, mas elas são muito voláteis. Então, essa faixa rosa que eu desenhei aqui, que é uma região de suporte anterior, já está sendo testada e perdida, inclusive, com incremento de volume, ou seja, está entrando muita venda de papel aqui. Então, não está animando muito compra de BBAS, não. O que deve estar muito animado são as opções desse papel, viu, galera? Se vocês acham que só dá para fazer dinheiro comprando ação, não. Dá para. Se você não consegue vender e alugar o papel e ganhar com queda, vocês podem comprar put. E, enfim, a volatilidade que vem, na verdade, isso agrega valor na opção, né? Então dá para fazer dinheiro aí com papel em queda também. Só um parênteses aqui, porque às vezes a gente fica procurando oportunidade de compra e quando o papel tá caindo muito, tem oportunidade de compra, de put. Só prestar atenção. Tá? Tem que estudar, pelo amor de Deus. Tô falando para você comprando opção de qualquer jeito, não. Então o Banco do Brasil tá bem pesado, Rafa. Suporte aqui na linha do 28,95. Marca aí, 28,95. Tem aqui uma divergência de IFR. O IFR tá começando a ficar um pouco mais ascendente, mas o preço ainda está descendente. A gente precisa, para observar uma oportunidade de compra em BBAS, por divergência, um sinal no preço. Então, o que seria um sinal no preço? De repente, um retorno desse papel acima da linha dos 29,70 para ver se ele consegue chegar até o 30,77, fazer uma especulaçãozinha aqui de compra bem curtinha. Mas confortável eu fico de comprar Banco do Brasil se voltar a negociar acima de R$30,77. Perfeito, então, Marta. Bom, agora, já são 5h56, então já vamos para as últimas aqui, né, últimas ações aqui do dia. E meu chat aqui, eu perdi meu chat aqui. Ô, Hanna, qual que era a pessoa, depois do Saudável em Casa, do BBAS? Vamos voltar aqui. Aqui, ó, o Guilherme Araújo do Espírito Santo, perguntando sobre Cosan, Cesan 3. Cosan. Se puder falar pra gente aí, por favor, sua opinião sobre Cosan. Cosan tá restrita, perdão, não consigo. E olha lá, então, o Odair deu sorte, hein? Odair Ferreira da Costa deu sorte, então, perguntando sobre Banco Inter, BID 11, tá podendo Banco Inter? BID 11 tá restrito também, ai meu Deus do céu. Então vamos pra Ering. Por isso que a gente pede pro pessoal mandar vai mandando. Ering, HGTX3. Ering? HGTX, vamos lá. Deu certo? Ering tá liberado, vamos olhar Ering. Aí, então parabéns, Odair, você foi o grande vencedor aí. Vai ter análise aí da parece um sorteio. Parece um sorteio, né? É um sorteio, um grande sorteio. Você inclusive, foi contemplado. A gente fez, né, no programa de Geometria. Exatamente. Ontem tinha muita gente e aí o pessoal tava brigando no chat, né, pela ordem de ativos. E eu mando uma pergunta pra galera. Inclusive ontem foi a pergunta de quem foi o grande fundador da Sanepar, se eu não me engano. Ou da Cepal, não, da Sanepar, acho que foi uma pergunta assim, não me lembro mais, mas era, e aí o pessoal mandou lá e quem acertou, que estava lá no fim, foi para a fila lá, ficou já em primeiro lugar. O pessoal adorou essa dinâmica aqui, talvez a gente poderia começar a fazer aqui um grande game show, o Now Game Show, se você é a favor, dá uma curtida aí no nosso vídeo aí, né, dessa terça-feira horrorosa. Bom, ia fechar os 400 likes, pelo menos, né? Até o final. Dá tempo. Dá tempo. Ó, 3 minutos. Não aceita menos de 400 3 likes. minutos, faltam 30 likes, 10 likes por minuto. Pelo amor de Deus, gente. Isso é 1 para 6 aí, gente. Pelo amor de Deus, acho que dá, hein? Vamos que vamos. Bom, Martinha, como é que tá, galera? Vamos acelerar esses likes aí, ó. Eu já tomei meu like pro mercado. Vamos lá, HGTX, tendência de alta. No curto prazo me chama a atenção
a questão aqui da média móvel, né? O ativo chegou a trabalhar abaixo da média hoje, mas ó, entrou o comprador e falou: não, querida, é para cima que a gente vai. Se sustentou acima da região de suporte, então está acima ainda de uma linha de tendência de alta. Me chamou a atenção o incremento de volume em formação de topo, característico de mercado comprador. Então, 38,45 está acima da média móvel, está abaixo da mínima de ontem, está abaixo da mínima de ontem, mas está respeitando uma linha de tendência de alta. Suporte mais relevante para Hering, R$ 35,93, 90 centavos por ali, esse R$ 35,90. Resistência mais relevante no curtíssimo prazo, R$ 38,84. Acima de R$ 38,84, R$ 38,85, a tendência é que o papel vá buscar a região de máxima anterior, ali acima dos R$ 40,50. Então, a HGTX tá bonitinha, ela tá bem comportadinha dentro da linha de tendência de alta dela. Então, fiquem atentos aí para o rompimento do 38,84 ou para os 35,90, caso ela resolva descer. Show de bola, então. Olha só, o pessoal aqui da produção falou que a gente pode até dar uma esticadinha, né, Hanna? Porque o programa tá tão bom que a gente pode até dar uma esticada. Isso, aí o pessoal, quem então, ganha são os telespectadores. Quem ganha são os telespectadores e nós, com a presença excelente destes que nos acompanham. Bom, o Roberto Silva perguntando sobre Pomo 4 aqui, se você puder analisar pra gente. Marco Polo, né? Pomo 4. E isso, empresa de ônibus. Empresa de ônibus aí. Inclusive, um grande abraço para todos os busólogos do Brasil. Que suportão em Pomo, hein, Marco Polo ali, ó, super tendência de queda. Veio testar uma região importante de suporte que vai, gente, de 2,49 até 2,40? 2,39. De 2,49 até 2,39, região de suporte. O IFR do papel no gráfico diário ali tá em região de sobrevenda e tentando sair, né, passar da linha do 30 ali para cima. Se passar da linha do 30 para cima, é possível que a gente veja uma corrida do papel para buscar a região dos 2,83. Nossa, eu lembro desse papel aqui que eu negociava ele em 2009, 2010. Meu Deus, o que aconteceu? Então, assim, tá em tendência de queda, mas por enquanto tá suportado. Tá? Fiquem atentos ali para a perda da linha do 2,39, porque daí o negócio fica mais grave, hein? Fica mais grave, tá? O papel ainda tá em tendência de queda. Para cima, resistência na região dos 2,70, depois 2,73. Lembrando que 3, 4 centavos num papel que vale 2,50, 2,60 é muita coisa, tá, gente? Resistência mais relevante para o curto prazo, 2,85. Acima de 2,85, ele passa um nível de topo anterior, não imediatamente anterior, tá lá no passado, antes de fazer essa puxada mais violenta aqui para cima. Então, acima dos 2,85, pode ser que o papel retome fôlego e vá buscar a região do R$ 3,07 por hora. Muita calma nessa hora, né? Se for especular alguma coisa ali, tenta pagar o possível, stopzinho ali programadinho já, e muita atenção, tá? Marco Polo tá em tendência de queda em região de suporte. Perfeito, então. Bom, agora o Roberto Silva também perguntou sobre Banco do Brasil Seguridade, BBSE3, se você puder analisar para a gente, por favor. A gente falou agora há pouco de BBAS3, né? Vamos dar uma olhada em BBSE3 aí, que deve ter caído, né? Tá em queda, né? Tem queda forte. Tá super pesada, Rafa. Queda forte, já passou a região, a gente chama de região do violino ali, uma expansão de 12% ali do Fibonacci. Entrando bastante volume ainda em movimento vendedor. Então, normalmente o número redondo, o papel costuma dar uma segurada, né? 22, 20, 25, 30, esses números mais redondinhos aí. Não tem sinal de reversão. Nenhum sinal de reversão. Então, quem tiver comprado aí, meu Deus do céu, espero que vocês não estejam muito lá em cima. E quem estiver pensando em comprar, vamos esperar um sinalzinho de reversão que ainda não está claro. Nem um pouco claro. Tendência claramente de queda. Vou falar para vocês aqui, ó, próximo ponto, a resistência mais e a gente vai buscar. Será que é a mínima histórica isso? Não. Não é. Meu Deus, Perfeito. Suporte hoje ali que foi marcado um topo ali em maio de 2013.
vai ser 18,69. 18,69 próximo ponto aí para buscar em BBSE3. É chão. Perfeito, Marta. Então, Show de bola. Vamos voltar aí, né? Já vamos... A gente está caminhando aqui, a produção já está puxando a nossa orelha aqui. Marta, queria pedir para você voltar aí a sua tela para a gente já começar a se despedir aqui. Se quiser, inclusive, mostrar a Mayumi, Rafa, eu sei que é bom de memória aí. Ixi, agora você puxou a memória. Hanna, eu tive que decorar cerca de 250 tickers em queda hoje. Então eu com certeza não vou conseguir lembrar disso, mas um grande abraço aí para todos os 9 gatos da grande Marta Matsumura aí com a gente. Cadê a Marta, gente? Coloca a Marta aqui com a gente. Acho que ela caiu, a produção acabou de falar aqui que a gente caiu. Vai ficar então para a próxima semana ou ela voltou? Acho que agora voltou. Dela, né? Fazer a terça-feira 13. É a terça-feira 13, gente. A internet de todo mundo tá uma maravilha. Vamos... Marta, você... Caiu, voltou, caiu, voltou. Nosso grande Léo aqui da produção colocar a Marta aqui com a gente. O Léo tá... Se despedir dela acho que aqui. caiu, acho que caiu. Acho que não teve jeito, são agora 18 horas e 5 minutos. Marta, fica aí o nosso... Opa, agora a gente consegue ouvir você. A gente queria agradecer então, Marta, a sua participação aqui, sempre fazendo análises muito boas. O pessoal sempre comenta bastante aqui no nosso chat. O pessoal agradece pela sua análise. Então, até a próxima semana, né? Olha lá, voltou. Olha, voltou. Conseguimos. Coisa boa. Muito obrigada, gente. Até a próxima semana. Agora voltou. Voltei. Ó, a Mayumi tá aqui. Se vocês quiserem ver, eu posso levantar ela rapidamente aqui. Olha, não vou perder essa oportunidade. Se quiser mostrar a Mayumi aí, dá pra ela dar o ar da graça dela. Fica pra uma próxima. Fica para uma próxima, tem certeza? Você então tô vendo aí. Será? Olha lá. Gente, aí eu tava dormindo. Ai, gente, tá vendo? Coisa linda lá. Telespectador aqui da BMC, gente. Fazer um print desse momento histórico aqui. BMC é pet friendly. Alô, público de casa, mandem suas fotos aí com seus pets no nosso Instagram, @bmc.news, manda no direct lá que a gente vai fazer um react, eu mesmo farei um react de animais de estimação aí da audiência, a gente vai mandar aqui, vai ser tudo só fazendo um isso aí, tá vendo? Enfim. Participando aqui, tá certo. Ó, consegui ver um dos gatos, então tá tudo certo. Obrigada, Marta, aí pra você aproveitar seu finalzinho, início de noite aí dessa terça-feira conturbada, tá bom? Obrigada, gente. Até semana que vem. Até semana que vem, Marta. Tchau, tchau. Bom, a gente já se despediu então da Marta e da Mayumi. Agora eu vou me despedir do meu parceiro Rafael Lara e minha dupla de todas as tardes. Faça chuva, faça sol, né, Rafa? Dias felizes ou não, né? Como essa terça-feira, mas a gente segue informando os nossos telespectadores, né? Esse programa é um eterno casamento com o investidor, né? É na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, né? Faça sol, faça chuva, a gente está junto aqui com o investidor para segurar na mão dele e falar, olha, tudo está caindo, tudo está subindo, enfim. Mas eu que agradeço a sua companhia hoje, né, Hanna? Lembrando sempre que você pode nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br, nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá e a gente se vê amanhã, né, Hanna? É isso aí, Rafa. O BMC Now, então, fica por aqui. Fique agora com o programa Analytics com Marco Saravalli e Bo Williams. Uma ótima noite para você. A gente se encontra, então, amanhã novamente. Tchau, tchau.